hoje, queridos, o tema do nosso sermão é a aliança de Deus com o seu povo. Eu convido você, então, acompanhe comigo a leitura, Atos, capítulo 2, poucos versículos, do versículo 38, a parte B, até o versículo 41. Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz assim, você pode acompanhar também na projeção. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Deus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra. E é a Tua palavra que nós queremos ouvir nessa noite. Ó Deus, que o Senhor fale com o Teu povo e que nós saiamos deste lugar realmente nos alegrando por tamanha salvação que recebemos através da aliança da graça. Por isso, Deus, que nessa noite o Senhor seja adorado, o Senhor seja glorificado e que a meditação do meu coração e dos meus lábios sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão nessa noite é a aliança de Deus com o seu povo. E nós veremos nessa noite que Deus é aquele que se revela a si mesmo. Você já parou para perguntar isso? Como que nós sabemos que Deus existe? Como que nós sabemos que há um Deus que criou todas as coisas? E o catecismo infantil das crianças, as crianças que estão aqui, ó, existe um livrinho chamado Catecismo Infantil, que diz o seguinte: como sabemos acerca de Deus? E a resposta, crianças e os adultos que estão aqui, é: Deus revela-se a si mesmo. Se nós conhecemos a Deus, se nós cremos no Deus das Escrituras, isso se dá porque o próprio Deus veio ao nosso encontro. E Deus, queridos, Ele faz isso por meio de alianças. Deus se relaciona com o seu povo por meio de aliança. E quando nós olhamos na história humana, os povos mais antigos, a gente acha que só existia o povo de Israel, mas haviam egípcios, sumérios, babilônicos, assírios, e todos eles já tinham alguma forma de aliança, alguma forma de contrato, alguma forma de pacto em suas relações, alguma forma de selar o acordo. E quando, queridos, nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que no Gênesis, na criação, o nosso Deus se relacionou com Adão e Eva através de uma aliança. E Deus, Ele continua se relacionando conosco hoje por meio de aliança. Deus, Ele não se comunica com nós fora da sua aliança, aliança feita em Jesus. Por isso nós dizemos que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E o termo, queridos, para essa palavra aliança, e pense também em aliança, por exemplo, aliança de casamento, ou um contrato, quando você vai alugar uma casa ou comprar alguma coisa, você não faz um contrato. A aliança, querido, berit é o termo em hebraico que aponta exatamente para essa ideia. Deus, Ele fez um pacto, Deus, Ele fez uma aliança, Deus, Ele assumiu um compromisso de lealdade, de parceria, de amizade com os seres humanos. E esse termo, a gente não fala muito sobre isso, mas eu quero começar a falar mais sobre essa teologia, a teologia da aliança. Essa palavra aqui dos pacto, berit, aparece 300 vezes no Antigo Testamento.
Só no livro de Gênesis aparece 25 vezes, mostrando que Deus, queridos irmãos e irmãs, tinha uma aliança com o seu povo desde a criação. Aliança essa que ia sendo renovada com o passar da história. Assim, queridos, quando nós pensamos no Antigo Testamento, nós nos lembramos de como alguém era identificado como povo de Deus. Alguém sabe me dizer? Como que uma pessoa diz assim, ó, eu faço parte do povo de Deus? Alguém sabe o que era feito no Antigo Testamento? Alguém sabe? A circuncisão. No Antigo Testamento, queridos irmãos, a circuncisão era essa marca de pertença, de compromisso entre Deus e o seu povo, mas sob o Novo Testamento. Eu não lembro de, quando eu vim aqui na igreja, ninguém me circuncidou. Nem o Leandro, que foi batizado ainda criança, a Inês também foi batizada, a Gabi quando bebê. Ninguém foi circuncidado aí dos guris. Mas o que a gente fez com as crianças? O que a gente faz com os adultos que chegam na fé depois, quando não nascem na igreja? Nós batizamos. Sob o Novo Testamento, queridos, o batismo continua a fazer aquilo que no Antigo Testamento ele fazia. O batismo simboliza que nós pertencemos ao Senhor, que nós somos inseridos na família da fé. E eu queria que nessa noite você se lembrasse do dia do seu batismo. Nós que fomos batizados quando adultos, se lembre do dia do seu batismo. E as crianças que estão aqui e foram batizadas por meio da fé e do compromisso dos seus pais, o que isso significa para você? As crianças aqui que foram batizadas, né? Algumas que logo vão professar a fé, que já estão na adolescência e vão dizer sim àquele compromisso que os pais assumiram na infância. Queridos, o batismo é um sacramento da Igreja de Jesus. O batismo, queridos irmãos e irmãs, ele é um sacramento onde nós somos inseridos na família de fé. E assim como na antiga aliança, as pessoas eram circuncidadas, sobre a nova aliança nós somos batizados, porque isso simboliza o compromisso de Deus com o seu povo. A ideia, querido, central nessa noite é que Deus se relaciona comigo e com você através de uma aliança. E nessa aliança, queridos, nós temos perdão, nós temos certeza que nós pertencemos ao Senhor. Nessa aliança nós temos também responsabilidades. E nessa aliança nós ganhamos uma nova família. Olhe no texto, a primeira verdade que nós vemos no nosso texto é no versículo 38. Essa aliança de Deus com o seu povo é uma aliança pessoal. O texto diz o seguinte: e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Queridos, esse texto aqui está dizendo cada um de vocês. E um comentarista bíblico escreve que o verbo aqui está no singular e salienta para nós a natureza individual do batismo. O cristão, ele deve ser batizado para ser um seguidor de Jesus. O batismo, queridos, indica exatamente isso, que aquela pessoa pertence ao povo de Deus. E Pedro, aqui no seu sermão, nós estamos chegando no final do sermão de Pedro, é como se Pedro estivesse olhando nos olhos de cada um naquele dia e dissesse: olha, cada um de vocês deve ser batizado. Cada um de vocês deve assumir um compromisso com Jesus e a sua igreja. E aqui nós vemos, queridos, nós vimos no domingo passado que Pedro ele ordena: se arrependam dos seus pecados. E agora Pedro diz: não apenas se arrependam, mas sejam batizados em nome de Jesus. O batismo, queridos, ele é pessoal. Um dia, eu e você fomos batizados e de maneira pessoal nós declaramos à igreja e a Deus e ao mundo que nós pertencemos a Jesus. Quando eu, com 11 anos, fui batizado nessa igreja, era isso que eu estava dizendo: eu pertenço a Jesus. Quando nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor e batizamos as nossas crianças, é isso que nós estamos dizendo: essa criança pertence ao Senhor e ela faz parte da família de Deus. Queridos, o batismo, ele é pessoal. E quando nós pensamos no batismo,
Nós precisamos lembrar que não foi Jesus que inventou o batismo. Os irmãos lembram do priminho de Jesus, as crianças aqui? Quem que era o priminho de Jesus? Quem acerta aí? Quem que era o priminho de Jesus? João Batista. João, queridos, o último profeta do Antigo Testamento, estava lá pregando, estava lá gritando no deserto, ele caminhava por todo o deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E quando aquela multidão pergunta, olha, você é o Cristo, você é o Messias prometido, o que João responde? João diz, eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João, queridos, ele estava preparando o caminho para o Messias, o caminho para Jesus. Ele era a voz no deserto que Isaías profetizava há muito tempo antes. E quando Jesus se aproxima de João, o próprio João está surpreso, porque Jesus fala, me batize. E o João fala, como assim? Eu batizar o Senhor, você que tem que me batizar. E Jesus fala, faz assim, porque é necessário cumprir toda a justiça. Por que Jesus foi batizado se Jesus não tinha pecado? Querido, Jesus ele foi batizado porque desde o seu nascimento, através do seu batismo, através da sua encarnação, Jesus estava tomando o lugar dos pecadores e levando a culpa dos pecadores no seu lugar. Jesus estava, querido, sendo batizado não porque ele tinha pecado, mas porque através do seu batismo ele estava dizendo, a culpa do meu povo passa a ser minha culpa, e a minha justiça e perfeição passa a ser agora do meu povo que é batizado em meu nome. Não é isso que nós vemos no texto? Olha no texto, Pedro diz de forma imperativa. Pedro ele não sugere, Pedro ele não pergunta o que as pessoas pensavam, Pedro apenas diz, sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Queridos, o batismo nos leva a essa verdade. O batismo, queridos, não é apenas água na cabeça. O batismo é um mistério, é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo. Quando nós batizamos e somos batizados, não é mera água, continua sendo água. É a mesma coisa quando nós celebramos a ceia do Senhor. Continua sendo pão, continua sendo o suco de uva, mas de forma misteriosa e sobrenatural, Cristo está presente. E quando nós somos batizados, aquela água representa o sinal e o selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós somos batizados, queridos irmãos, não importa a mão de quem batiza ou de você mesmo. O batismo está fundamentado naquele que promete o que ele significa. E o que o batismo significa? O sinal e o selo que nós fazemos parte da família de Deus. Se você foi batizado, essa é a alegria que você carrega. O batismo, queridos, ele manifesta a graça de Deus. O batismo, ele não tira o pecado original, como alguns irmãos nossos da cristandade entendem. O batismo em si não salva. Mas o batismo, queridos irmãos e irmãs, ele carrega, ele manifesta pelo Espírito Santo sobre adultos e crianças a salvação do próprio Deus. É por isso que, sem demora, Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados. E o que o texto diz? E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, o que vem a ser este dom? Pedro coloca aqui dom também não no plural, mas no singular. E Pedro está dizendo algo aqui que o povo que estava ali, quando eles se arrependessem, naquele momento, eles seriam batizados com o Espírito Santo. É essa a grande diferença do batismo de João e do batismo de Jesus. Quando nós somos batizados, não temos apenas os nossos pecados perdoados, mas no batismo, pela fé, nós recebemos de presente o Espírito Santo de Deus. No momento, queridos, em que nos arrependemos e cremos em Jesus e confessamos que Jesus é o Senhor e reconhecemos que somos
pecadores. E isso são evidências de que nós já recebemos o Espírito Santo de Deus. Aquela multidão estava lá, queridos, e de forma misteriosa e sobrenatural, o Espírito Santo já estava atingindo o coração daquelas pessoas. E eles receberam o dom do Espírito Santo quando eles disseram: nós cremos que Jesus é o Senhor e o Cristo. Por isso, queridos, nós não entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção que você deve buscar depois da conversão. Nós não entendemos também que só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas, porque a palavra de Deus nos diz que só pode declarar Jesus é o Senhor aquele que tem o Espírito Santo. Se você crê em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, se você reconhece que é pecador e que Jesus é o Salvador, o Espírito Santo de Deus já está sobre você. Porque falar em língua é um dos dons, entre vários dons que o Espírito administra a sua igreja. O batismo nós recebemos no momento em que nós cremos em Jesus. Porque de forma, queridos, misteriosa, o Espírito Santo também está aqui nessa noite, levando a palavra de Deus dos ouvidos para onde eu não posso levar, para o coração de vocês. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo de Deus está aqui de maneira sobrenatural, ministrando sobre as crianças. A gente acha que as crianças estão ali, sem prestar atenção. Domingo passado eu falei da idade da Duda, no final ela falou: tio, eu tenho 7 anos, não é 8. Eu lembro lá em São Paulo que a gente sempre orava a oração do Pai Nosso no final do culto. Uma criança de 5 anos chegou e perguntou: pastor, por que a gente não orou a oração do Pai Nosso hoje? Faltou a oração do Pai Nosso, pastor. Queridos, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre filhos e filhas, servos e servas, homens e mulheres, porque ele é dom dado a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E não foi o nosso mestre e salvador que disse? Quando os discípulos, como nós, a gente faz que nem os discípulos, coloca essas crianças para lá que é distração. Jesus fala: não, deixe vir a mim os pequeninos. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E se vocês não se tornarem como uma criança, vocês também não herdarão o reino dos céus. Queridos irmãos, olhe para esse presente. O Espírito Santo de Deus é dado a mim e a você. E esse é o maior presente dado a nós de maneira sobrenatural. Mas olha o texto. Nós vemos uma segunda verdade no versículo 39. Essa aliança de Deus com o seu povo é pessoal, mas ela também é abrangente. Ela é também universal. Deus, queridos, ele não é egoísta. Queridos, Deus, ele não é alguém que não compartilha sua bênção deliberadamente. Deus não é alguém mesquinho, porque olha no texto, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos, e é para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Queridos, lembre-se um pouquinho do Antigo Testamento. Como que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Os irmãos lembram? O Espírito Santo não era dado sobre todas as pessoas, mas o Espírito Santo era dado de maneira temporária. O Espírito Santo, queridos, era dado apenas para missões específicas. O Espírito Santo era derramado sobre uma pessoa, ela cumpria aquela missão e depois o Espírito era tirado. Por exemplo, nós vemos quando eles vão construir o templo bonito, e a gente às vezes tem medo de simbologia na igreja. Olha lá no Antigo Testamento, Deus mandando fazer querubins, Deus mandando fazer desenhos, animais no templo. E a palavra de Deus diz que Deus encheu com o seu Espírito para que aqueles artistas produzissem, queridos, obras bonitas para colocar na casa do Senhor. Mas o Espírito era temporário, o Espírito não era para todo mundo. E não é essa oração angustiante de Davi no Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o que aconteceu com Saul? Quando Deus tirou o Espírito Santo dele, Deus ainda mandou um espírito atormentador sobre Saul, e Saul ficava fora da casinha. O Espírito Santo, queridos, ele estava na criação.
O Espírito Santo está presente desde quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo estava sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, estava sobre os líderes. Mas agora o dom do Espírito Santo não é só para alguns. Pedro diz, queridos, que a promessa do Espírito Santo é para todos os homens e todas as mulheres que creem em Jesus. E esse Espírito agora não é temporário, mas ele é permanente. E se cumpre então o profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre crianças, jovens, adultos, idosos, sobre homens e mulheres. E isso era um escândalo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que entende essa aliança abrangente, escandaliza o mundo. Porque imagina num século como aquele, que as crianças eram desprezadas, que as mulheres eram vistas como segunda categoria, o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre homens e mulheres profetizando na igreja. Aquilo era um escândalo. Quem matou, queridos irmãos e irmãs, o machismo não foi o feminismo, mas foi o cristianismo. Quando as mulheres faziam parte do povo de Deus, as crianças ganharam lugar de destaque na igreja. Quando as crianças estavam junto com os seus pais, comendo e adorando o Senhor. E é por isso também que as crianças participam da ceia na nossa igreja. Porque elas são igreja. Como que elas não vão comer do corpo do seu Salvador se elas fazem parte da igreja de Jesus? Uma igreja, queridos, quando entende a promessa de Deus, todo preconceito, seja político, seja racial, seja econômico, seja familiar, seja o que for, ele é quebrado. Porque a promessa de Deus é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Queridos, essa promessa se cumpre. A promessa falada por Joel se cumpre naquele dia. É por isso que nós não cremos em outros Pentecostes. Assim como a morte de Jesus foi um evento único, o Pentecoste também foi um evento único. O Espírito agora é derramado sobre toda a igreja. Não existem novos Pentecostes, mas existem, queridos, manifestações e avivamentos do Senhor ao longo da história. Como nós vimos na América e no país de Gales, o Espírito Santo ele continua atuando na sua igreja. E quando nós olhamos para cá, nós vemos, queridos, que o Espírito Santo agora ele se torna de todo mundo. O Espírito Santo não é só para uma casta. E aqui, queridos, nós precisamos resgatar uma doutrina resgatada pela Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Na Idade Média, nos tempos antigos, a igreja era dividida entre o clero e o laicato. Laicato quer dizer povo, aqui clero quer dizer a liderança da igreja. E havia uma diferença tão grande, mas tão grande, que as pessoas, o povo, achavam que não podiam se aproximar de Deus. Que eles não podiam, aonde eles estivessem, falar com Deus. Eles precisavam de um mediador. Eles precisavam ir até o sacerdote. E esse sacerdote iria ligar eles a Deus. E o que nós vemos aqui resgatado pela Reforma Protestante, queridos? Todos os cristãos são sacerdotes. Todos os cristãos, queridos irmãos e irmãs, por causa do seu batismo, por causa do Espírito Santo, podem se chegar diante de Deus. Todos nós temos livre acesso por meio de Jesus. Nós não precisamos mais de um mediador, nós não precisamos mais de alguém nos intermediando e ligando com Deus, porque Jesus abriu um novo caminho e o Espírito Santo dele em nós garante isso. O Espírito Santo foi dado a você, por isso você no seu quarto pode orar e clamar a Deus. E nós precisamos, queridos, rever isso. Porque existem crentes ainda que acham que a oração do pastor é mais poderosa. Eu lembro que lá na igreja, quando a gente fazia oração pelas pessoas, o presbítero orava pelo irmão, depois o irmão estava batendo no meu braço, pastor, ora por mim, mas o presbítero já orou. É aquela visão que a gente acha que o pastor, que o padre, que o bispo tem mais acesso a Deus do que uma criança. Não. Olha, a aliança é abrangente. A promessa agora é para todo mundo que Deus está chamando.
Olhem no texto, não é isso que vemos, é para vocês, os judeus ali presentes, os outros povos, é para os seus filhos. E aqui, queridos, eu quero bater na tecla, porque nós somos presbiterianos e nós batizamos as nossas crianças exatamente por causa disso. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós batizamos as nossas crianças porque elas pertencem ao Senhor. A promessa também é para as crianças. Porque, queridos, quando o texto fala para vocês e seus filhos, nós estamos falando sobre a teologia da aliança. Nós estamos falando sobre aquilo que narra toda a história bíblica. Nós temos sempre falado sobre isso. Não olhe para a Bíblia como um monte de histórias cortadas que alguém encaixou, não. De Gênesis a Apocalipse, nós temos uma grande história, essa grande história que começou com Abraão e que foi continuando na história. Por isso que nós somos filhos de Abraão. Por isso que nós continuamos batizando as nossas crianças, porque as crianças, queridos irmãos e irmãs, também recebem a promessa de Deus. Por que nós batizamos as nossas crianças? Porque a promessa, olhe no texto, é para os seus filhos. A promessa, queridos, do Senhor é restaurar todas as famílias da terra. É por isso que as crianças também participam da ceia. Porque imagina, por que vocês já pararam para perguntar quantos sacramentos a gente tem na igreja? Quantos sacramentos? Alguém sabe responder? A gente tem 2. O batismo e a ceia. O batismo era a circuncisão do Antigo Testamento. A ceia é a Páscoa que os judeus comemoram até hoje. Sobre a nova aliança, o batismo e a ceia continuam sendo celebrados na igreja de Jesus. E os irmãos olham no texto lá em Êxodo. As crianças comeram ou não comeram o cordeiro pascal? Comeram. Então como que a gente hoje nega a ceia para as crianças? Se as crianças fazem parte do povo de Deus? Se as crianças, quando batizadas, são inseridas na igreja de Jesus, queridos, o propósito de Deus é redimir as nossas famílias. E eu creio, queridos, as crianças, a gente sempre tem falado, lugar de criança é na igreja, mesmo que no começo faça um pouco de barulho. Mas, queridos, imagina uma criança crescendo na casa do Senhor, comendo do corpo e do sangue do Deus crucificado, e isso vai fazer toda a diferença na vida dos nossos filhos. É um privilégio que as crianças pequenas têm que a gente não teve. A gente que conheceu Jesus na adolescência ou quando adulto. As crianças, queridos, elas devem fazer parte da aliança do Senhor. Queridos, Deus, ele continua chamando os seus filhos e filhas. Ainda hoje, Deus continua chamando o seu povo. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, como Jesus mesmo disse no Evangelho, que se nós perdemos alguma coisa por seguir Jesus, e hoje eu não sei como é, mas eu lembro que no nosso tempo havia uma certa perseguição ser evangélico. Havia um preconceito por parte dos nossos irmãos católicos de você se tornar evangélico. Mas não importa o que a gente perdeu, porque Jesus fala que aquele que deixa as coisas para trás, casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui é igreja e é batizado. E você que está nos ouvindo em casa, você tem várias mães e vários pais que cuidam de você. Tem ou não tem? A igreja é esse lugar abrangente, essa família ampliada, aonde Deus manifesta o seu poder. Mas, queridos, a terceira e última verdade, vamos correr um pouquinho. Versículo 40. A aliança de Deus com o seu povo não é apenas pessoal, não é apenas abrangente, mas ela é comunitária. O texto nos diz que Pedro, com muitas outras palavras, dava testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Queridos, há uma mensagem não muito conhecida, não muito amada, não muito desejada, que é essa mensagem urgente. Observe, queridos, que o sermão de Pedro era urgente. Pedro não estava brincando, a mensagem de Atos era de vida ou morte. E Pedro, aqui no finalzinho do seu sermão, ele continua encorajando aquelas pessoas.
Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados. A promessa é para vocês, e talvez alguns ainda ficavam na dúvida, e Pedro continuava testemunhando. Pedro continuava dizendo para aquelas pessoas: salvem-se desta geração perversa. Não era essa a mensagem de Noé? Quando Noé está lá construindo a arca, o povo zombando dele, fazendo chacota dele. Da onde que vai vir chuva desse jeito que tu está falando, que vai destruir toda a terra? Lembre-se, querido, de Sodoma e Gomorra. Quando Deus ele destrói aquela cidade, ele salva por meio da intercessão de Abraão apenas Ló e sua família, e ainda sua mulher acaba ficando para trás e virando uma estátua de sal. Essas coisas, a história de Noé, a história de Sodoma e Gomorra, a própria narrativa de Jonas, quando Jonas começa a caminhar na cidade dizendo: em 40 dias Nínive será destruída. Pedro igualmente está fazendo aqui. Queridos, Pedro está dizendo: salvem-se desta geração perversa. Queridos, o mundo é mau. Esse mundo é marcado pelo pecado. As pessoas, elas negam a Deus, elas zombam de Deus. Paulo diz que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes, implacáveis, caluniadores, amantes de si mesmo. Não é isso que a gente está vendo? Pessoas que rejeitam a Deus, pessoas que negam o Senhor, pessoas que desprezam Jesus, mas o Pedro está dizendo: salvem-se desta geração perversa. E aqui, queridos, a aliança com Deus, ela é comunitária. Porque é isso que Pedro está dizendo: salvem-se dessa geração perversa. E o 41 nos diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Queridos, Pedro encorajava aquelas pessoas a se salvarem daquela geração perversa. Queridos, haverá um dia que para nós, que somos batizados, que recebemos o Espírito Santo, que fazemos parte da igreja de Jesus, esse dia para nós será glorioso. Esse dia para nós, irmãos e irmãs, será maravilhoso, quando Jesus vier com poder e grande glória e dizer para nós que cremos nele: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês. Mas esse dia vai ser de pavor, mas esse dia vai ser terrível, mas esse dia vai ser assombroso para aqueles que não confiam e creem em Jesus e não se entregam a ele. E é isso que o apóstolo João pinta para a gente lá em Apocalipse. João nos diz, queridos, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e também os escravos, todos os livres, se escondiam nas cavernas. Eles se escondiam nos penhascos, eles diziam aos montes: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. O juízo final, queridos, para nós é um dia de alegria, mas para aqueles, queridos irmãos e irmãs, que continuam negando a Deus, que continuam, queridos irmãos e irmãs, não recebendo Jesus como Salvador, esse dia será um dia infeliz. E Pedro está dizendo para mim e para você: salve-se dessa geração perversa. Salve-se daqueles que rejeitam o Senhor. Salve-se daqueles que fazem zombaria com o nome do Senhor. Não é isso que nós lemos no Salmo? Bem-aventurado o homem que não se detém, que não anda, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Queridos, naquela noite, Pedro é o maior sermão de Atos, que nós vimos em 4 sermões aqui. Aquele sermão de Pedro naquele dia colocou aquelas pessoas na parede. E nessa noite, pela palavra de Deus, eu quero fazer a mesma coisa. Você, de fato, se arrependeu dos seus pecados? Quando você pensa em você, você diz: eu sou um pecador e preciso da graça de Deus.
Ou você ainda diz, eu não sou tão mal assim. Perto da minha vizinha eu sou uma santa. Perto daquele eu sou... Você se arrependeu dos seus pecados. Você foi batizado em nome da Trindade. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer junto comigo nessa noite, Jesus morreu por mim. Quando eu fechar os meus olhos pela última vez e abrir na eternidade, eu vou ver Jesus, porque Ele morreu por mim. Você tem essa segurança? Queridos irmãos e irmãs, essa aliança de Deus, ela é pessoal, como nós vimos, ela é abrangente e ela é comunitária. Uma das evidências, eu quero apertar firme nessa ferida, uma das evidências de que nós somos salvos é se nós estamos na igreja. Uma das evidências de que eu sou cristão é estar na igreja. Porque aquele que é salvo por Jesus ama a igreja de Jesus e não despreza o dia do Senhor por nada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Pedro disse, juntem a igreja, e naquele dia, 3.000 pessoas foram colocadas no hall de membros da igreja de Jerusalém. Eu imagino a festa, né? Alguma forma eles conseguiram batizar 3.000 pessoas, nem tinha um rio muito perto ali, mas aquele dia foi dia de salvação. Queridos, como saber se nós estamos na aliança? Você foi batizado? Você crê em Jesus? Você se arrepende todo dia dos seus pecados? Você ama a igreja local? 3 aplicações para a nossa vida. Queridos, lembre-se, vai ser projetado ali também, continuamente do seu batismo. Lutero, ele escreveu uma coisa, sempre que lavar o rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. Todo dia que você lavar o seu rosto, lembre-se do seu batismo e lembre-se a quem você pertence. Você pertence a Jesus, tanto na vida como na morte. E Lutero, ele tinha alguns ataques de Satanás. E uma das formas que Lutero ele atacava o inimigo era dizendo exatamente aquilo. Aparta-te, Satanás, sou batizado. E Lutero nutria esperança com isso. Quem eu sou, queridos? Quem você é? Somos batizados na Trindade. Nós pertencemos ao Senhor. Uma segunda aplicação, queridos, assuma suas responsabilidades. E aqui também eu quero tocar num ponto que essa pandemia revelou para nós. Pais, apresente os seus filhos ao batismo. E não só apresentar ao batismo, como o Calvino dizia, ensine os seus filhos no caminho do Senhor, educa a criança no caminho que deve andar, ou como Deuteronômio nos diz, inculca a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos. Nós, como pais, precisamos assumir a educação cristã dos nossos filhos. Eu sou responsável pelos meus filhos, sei que é difícil. Nessa pandemia veio para revelar isso. Mas, queridos, não é missão do Estado a educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos é nossa. E isso começa quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo. E continuamos ensinando eles a caminhar no caminho de Jesus. Por isso, crente, lembre-se, você é sacerdote. Quando alguém disser, ore por mim, poxa, eu preciso de uma oração, não fale, eu vou falar com o meu pastor. Coloque a mão sobre a pessoa e ore. E peça cura para aquela pessoa, porque você é sacerdote. Você tem o Espírito Santo. E uma última aplicação, queridos, ame a igreja. Como que nós vamos suportar os dias maus? Isso é só uma prévia que a gente está vivendo. Hebreus, o povo estava sendo perseguido. E o autor de Hebreus, que a gente não sabe ao certo quem é, ele falou, resistam mais um pouco porque vocês ainda não resistiram até o sangue. E o que o autor de Hebreus nos diz? Queridos, guardemos firme a confissão da esperança. A primeira coisa, guarde a fé. É isso que vencerá o mundo sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Uma segunda coisa, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Você anima o seu irmão? Você encoraja o seu irmão?
Ou você é aquele que coloca o seu irmão mais para baixo? O irmão vem com uma ideia e vem com um balde de água gelada. Animemos uns aos outros. Uma terceira coisa aí que nós vemos em Hebreus, queridos, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É na casa de Deus, é na igreja de Jesus, queridos irmãos e irmãs, que nós somos encorajados. Porque o nosso Salvador morreu pelo seu povo. E Jesus virá um dia com poder e grande glória resgatar o seu povo santo, que é a igreja. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Queridos, essa aliança ela é pessoal. Essa aliança ela é abrangente. E essa aliança ela é comunitária, ela nos une à igreja. E ela nos lembra que ainda nós vivemos em um mundo marcado pela maldade, com pessoas que desprezam a Deus, pessoas que escolheram deliberadamente adorar a criatura ao invés do Criador, pessoas que dizem que esse mundo quem manda são as nossas regras, contrariando a lei de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele oferece salvação a todos aqueles que se arrependem e creem nele. Jesus, Ele oferece certeza, Ele oferece uma nova família que é a igreja, a todos aqueles que arrependidos se voltam para Ele. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos, Deus, pela tua palavra. E nós te pedimos, Deus, traga convicção de pecados ao nosso coração. Traga a nós, ó Deus, realmente verdadeiro arrependimento. Traga a nós a fé, não uma fé, ó Deus, supersticiosa, não uma fé impessoal, mas uma fé real, uma fé verdadeira. Ó Deus, a nossa oração é que nós possamos, ó Deus, sempre nos lembrar que nós pertencemos ao Senhor, que nós temos o Espírito Santo do Senhor sobre nós, que nós pertencemos ao teu povo, à tua igreja, e virá um dia que o Senhor virá com poder e grande glória para levar o teu povo para junto de ti. Enquanto estamos aqui, ó Pai, que possamos viver as nossas vidas em justiça, em santidade, em amor, em serviço, em compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão à nossa volta. Nós cremos em Ti. Por isso pedimos, Deus, salva as nossas famílias. Salva, Deus, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos e irmãs. Existem, Deus, pessoas aqui orando pela salvação de alguém que ama. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, rompa a surdez, rompa a cegueira, rompa a morte, que a tua voz seja ouvida e que essa pessoa saia da morte para a vida, saia do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, fortalece-nos para que possamos nos alegrar com a salvação do Senhor, que é pessoal, abrangente e comunitária. Fica conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu convido você